Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de suplá. É o suplá limão. Olha os detalhes aqui, gente. Fiz aqui com essa aplicação de flor, de folhas e olha que delicadeza ficou. Gente, esse suplá aqui é um modelo fácil, rápido, econômico. Eu utilizei um total de 188 gramas do barbante número 6, já contando aqui com essa aplicação, gente, que eu fiz da flor, das folhas. Então, ficou um total de 188 gramas de barbante. Utilizei o barbante número 6 na cor amarelo neon. Utilizei também o barbante número 6 branco e esse multicolor aqui verde. Então, vocês também podem utilizar o barbante número 8. Pode seguir a mesma sequência. Aqui na videoaula, gente, eu vou ensinar para vocês todos os detalhes de como fazer a sua peça maior e de como deixar o seu suplá assim, super certinho. Esse suplá aqui, gente, para minha tensão de pontos, ficou com 40 centímetros, contando com essa parte aqui maior. Então, só a base aqui do suplá ficou 40 centímetros, sem contar com essa aplicação aqui da flor e das folhas. Então, eu não medi esse detalhe aqui, ó, sem contar com esse detalhe, gente. Ficou 40 centímetros de diâmetro apenas essa base com o barbante na cor amarelo neon. Então, gente, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de suplá, que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Utilizei aqui também a pérola número 6. Então, gente, eu vou utilizar o barbante número 6, estou utilizando aqui o amarelo neon e a agulha 3,5 milímetros. Eu vou iniciar minha peça trabalhando com um círculo mágico, mas vocês podem iniciar trabalhando com 5 correntes e prende com um ponto baixíssimo. Então, vou segurar aqui o fio dessa forma, seguro aqui novamente, passo o fio aqui, passo a agulha aqui, gente, por entre esse fio e puxo esse outro fio aqui, fazendo aqui uma laçadinha. Essa laçadinha será contada como a minha primeira correntinha. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes, ficou um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de 13 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Então, fiz aqui os 13 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, eu vou pegar esse fio aqui e vou puxar esse fio para fechar aqui o círculo mágico, dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, agora eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha. Então, agora, gente, sempre que eu for iniciar uma carreira, eu vou trabalhar dessa forma. Um ponto baixo e uma correntinha, porque assim eu acho que a emenda da peça fica perfeita, não fica tão aparente, que é o final e o início da volta.
Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo ponto onde eu trabalhei o ponto baixo e trabalho um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, vou trabalhar 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. No próximo ponto, repito. Então, a primeira volta ficou um total de 13 pontos altos. Essa volta aqui, a volta de número 2, vai ficar um total de 26 pontos altos, porque a gente vai seguir trabalhando um aumento em cada um desses pontos de base. 2 pontos altos para cada ponto de base. Chegando aqui no final, gente, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui. 2 pontos, pegando aqui essas duas laçadinhas. 1 e 2 pontos altos. Eu vou falar para vocês quantos pontos ficou em cada uma das voltas, para que fique mais fácil, gente. Então, aqui foi onde a gente prendeu com um ponto baixíssimo, que foi aquelas 3 correntinhas que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, a gente precisa trabalhar aqui sobre esse ponto, porque a gente começou a volta aqui nesse segundo ponto. Então, aqui fica um total de 26 pontos altos, essa volta de número 2. Vou vir aqui, conto um ponto baixo, e aqui nessa correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E o fechamento da volta fica assim, gente. Fica bem certinho. Agora, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, uma corrente, para iniciar a volta de número 3. Laço meu fio no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, agora no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto apenas. Laço meu fio e no próximo ponto de base, 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Se vocês observarem, aqui, gente, na carreira anterior, tinha 2 pontos. Então, um ponto alto e um aumento. Então, sobre esse aumento, eu trabalhei mais um aumento. Laço meu fio, no ponto alto, um ponto alto apenas. No próximo ponto alto, que foi o aumento, eu trabalho um aumento novamente. Então, essa volta aqui é a volta de número 3. Essa volta de número 3, a gente trabalha um aumento, um ponto alto apenas. Um aumento, um ponto alto apenas. Por toda a volta. Segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Chegando aqui no final, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui, pegando essas duas laçadinhas do ponto, gente, ó. Não pode esquecer de trabalhar sobre esse ponto. Então, aqui eu faço um ponto alto. Uma dica: sempre que a gente tá fazendo as voltas, aqui a gente tá trabalhando um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Então, aqui no final, gente, sempre vai ter a mesma quantidade de pontos que a gente tá fazendo aqui entre um aumento e outro. Então, aqui eu tô trabalhando um ponto alto entre um aumento e outro. Então, aqui vai ter um ponto alto apenas. Essa volta de número 3 fica um total de 39 pontos altos. Vou vir aqui na correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, fiz um ponto baixo e uma corrente. Na correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir no ponto seguinte e trabalho aqui um ponto baixo e uma correntinha. Então, gente, quando a gente tá fazendo trabalhos assim, redondos, a gente vai colocando assim sobre a mesa para ver se a peça está ficando certinha. Então, a minha peça está ficando assim. Agora, fiz aqui um ponto baixo e uma corrente para dar altura de um ponto alto, laço meu fio. Nesse mesmo ponto de base, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Fiz o primeiro aumento, laço meu fio. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto apenas. Laço meu fio, aqui está o aumento que a gente trabalhou, um ponto alto e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Então, esse primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto apenas.
laço meu fio, no próximo ponto de base, vou trabalhar um aumento. Então, a gente vai seguir trabalhando agora, gente, aumento sobre aumento. Trabalhei 2 pontos para o mesmo ponto de base. Então, agora, entre um aumento e outro, a gente trabalha 2 pontos altos. Trabalhei aqui um aumento, no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, vai ficando assim, entre um aumento e outro, 2 pontos altos. Quando chegar aqui no final, gente, vai ter 2 pontos altos, igual eu expliquei para vocês. Sempre que chegar no final da volta, vai ter a mesma quantidade de pontos aqui no final, a mesma quantidade de pontos que tem entre um aumento e outro. Essa volta aqui, a volta de número 4, vai ter um total de 52 pontos altos. Segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Então, chegando aqui no final, gente, 2 pontos altos. A gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse último ponto aqui. Pegando as 2 laçadinhas do ponto. Então, aqui, vou vir na correntinha que eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Na correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir no ponto aqui ao lado, um ponto baixo. Uma correntinha. Para iniciar a volta de número 5 agora. Fiz um ponto baixo e uma corrente para dar altura de um ponto alto. No mesmo ponto, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, aqui está o aumento. Vou trabalhar aumento sobre aumento. Então, aqui eu trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, agora, gente, entre um aumento e outro, ficou um total de 3 pontos altos. A gente sempre vai seguir essa sequência aqui, trabalhando aumento sobre aumento. Então, no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo, repito, um ponto alto. Chegando aqui no aumento, eu trabalho aumento sobre aumento. Então, observem que a gente está trabalhando carreiras de repetições. A cada volta que a gente faz, vai aumentando a quantidade de pontos altos aqui, gente, entre um aumento e outro. Aqui, essa volta a gente trabalhou toda com aumento. Na próxima, um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Na próxima, 2 pontos altos entre um aumento e outro. Nessa volta aqui, 3 pontos altos entre um aumento e outro. Na próxima, vai ter 4 pontos altos entre um aumento e outro. Na próxima, 5, 6, 7 e assim por diante. E sempre que chegar aqui no final, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui sobre essa laçadinha aqui, sobre essas 2 laçadinhas, que é aquela correntinha aqui, a gente fez um ponto baixo e uma corrente para dar a altura de um ponto alto, mas começa a trabalhar a partir desse ponto alto aqui. Então, a gente, quando termina a volta, precisa trabalhar aqui para ficar com a quantidade correta de pontos. Essa volta de número 5 vai ficar um total de 65 pontos altos. Mas agora, gente, eu vou seguir trabalhando essa repetição até ter um total de 13 voltas, contando a partir da primeira volta. Quando eu completar aqui e fizer um total de 13 voltas, eu vou falar para vocês quantos pontos ficou em cada uma das voltas que eu vou adiantar aqui. Eu vou concluir toda a volta de número 5. A volta de número 5 vai ficar 65 pontos altos. E depois eu passo para vocês a quantidade de pontos que ficou nas demais voltas, nas próximas voltas que eu vou trabalhar. Se você estiver fazendo a sua peça e ela estiver ficando assim, ó, totalmente emborcada, pode trabalhar com agulha 4 milímetros. Se estiver ficando toda embabadada a peça, pode trabalhar com agulha 3 milímetros. Ou vocês podem fazer carreiras
sem aumento, gente. Apenas ponto sobre ponto, sem trabalhar aumento. Na próxima, trabalha um aumento. E assim por diante. É mais uma dica para vocês. E a peça vai ficando assim. A emenda, gente, vai ficando aqui bem certinha. Então, vou adiantar aqui a minha peça. Lembrando que sempre vai aumentar a quantidade de pontos aqui entre um aumento e outro. A cada volta, aumenta um ponto alto entre um aumento e outro. Quando tiver um total de 13 voltas, eu vou voltar para falar aqui certinho a quantidade de pontos. Se você quer fazer a sua peça menor, você faz menos voltas. Se você quer fazer a sua peça maior, você faz mais voltas. Independente da quantidade de pontos altos que tiver, gente, eu vou ensinar aqui para vocês certinho como fazer esse supply. Então, pode fazer mais ou menos voltas. Se você quiser que a sua peça fique menor, faz menos voltas. Maior, faz mais voltas, seguindo essa mesma repetição. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência de aumentos que eu passei para vocês. Então, tá ficando assim o supply. Fiz um total de 13 voltas. Se você vir que a peça tá ficando embabadada, pode seguir a dica que eu passei para vocês, fazendo algumas voltas, né? Sem aumento, trabalhando apenas ponto sobre ponto. Aqui, eu vou passar para vocês a quantidade de pontos que ficou a partir da volta de número 6, porque eu falei para vocês aqui no vídeo, quando eu estava fazendo as primeiras 5 voltas, eu já passei a quantidade de pontos. Então, agora, gente, a partir da volta de número 6, a volta de número 6 ficou um total de 78 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, essa é a volta de número 6. A volta de número 7 ficou um total de 91 pontos altos. A volta de número 8, 104 pontos altos. A volta de número 9, 117 pontos altos. A volta de número 10, 130 pontos altos. A volta de número 11, 143 pontos altos. A volta de número 12, 156 pontos altos. E essa volta de número 13 ficou um total de 169 pontos altos por toda a volta. Se você fez alguma das carreiras aqui sem trabalhar aumentos, então essa volta de número 13 vai ter uma quantidade de pontos diferente. Mas se você seguiu trabalhando os aumentos que eu passei aqui no vídeo, vai ficar um total de 169 pontos altos. Então, agora, gente, eu vou iniciar a volta de número 14. Vou fazer agora a volta de número 14, gente, para trabalhar esse detalhe aqui do supply. Então, para trabalhar esse detalhe aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui está onde eu vou iniciar a volta de número 14. Então, eu vou dobrar aqui a minha peça para ficar aqui bem centralizado. Dobrei aqui a peça, bem certinho. Aqui, gente, ó, bem aqui, eu vou fazer uma marcação. Então, eu vou pegar aqui um barbante branco para fazer uma marcação bem aqui, para ficar no meio, bem centralizado. Observem que tem um aumento aqui e tem um aumento aqui. Então, entre esse aumento e esse aumento, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E nesse ponto alto de número 6, eu vou pegar esse barbante e vou deixar esse barbante aqui, gente, só para fazer essa marcação aqui, para eu saber certinho aqui onde é o meio aqui do supply. Então, observem que tá aqui bem centralizado. Se você não quer fazer essa marcação, esse detalhe aqui, gente, a gente pode trabalhar em qualquer um desses pontos, mas é bom trabalhar aqui entre um aumento e outro. Por quê? Para ficar bem certinho aqui quando a gente trabalhar esse detalhe. Mas vocês podem trabalhar aqui desse lado, pode trabalhar desse lado, pode trabalhar quando estiver iniciando aqui a peça, vai de acordo com a sua preferência. Por quê? Porque como esse supply, aqui essa parte é toda redonda, gente, o supply é todo redondo,
Aqui, apenas aqui que vai ter esse detalhe. Então, esse detalhe a gente pode fazer em qualquer um dos lados. Então, agora, eu aqui já prendi com um ponto baixo, baixíssimo, ó. Fiz um ponto baixo, uma corrente. Vou seguir trabalhando a sequência de aumentos até chegar aqui, gente. Nesse aumento aqui, antes da marcação que eu fiz aqui com o barbante branco. Então, eu vou seguir trabalhando a sequência de aumentos. Se você achar que não é necessário trabalhar aumento nessa volta de número 14, pode trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Porque quando a gente fizer esse detalhe aqui, com esse ponto zigue-zague, a peça vai ficar certinha. Então, vocês podem trabalhar apenas ponto alto. Para a minha tensão de ponto, eu vou seguir trabalhando os aumentos igual eu passei para vocês. Segui trabalhando aqui, gente, a sequência de aumentos que eu passei para vocês. Não precisa contar aqui a quantidade de pontos. Chegando aqui, fiz a marcação aqui, entre esse aumento e esse aumento. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base, um ponto alto apenas. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Trabalhei aqui 2 pontos altos depois do aumento. Laço meu fio. Agora, nesse próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Então, eu fiz uma laçadinha, 2 laçadinhas na agulha. Vou vir aqui nesse ponto de base, um ponto alto duplo. Laço meu fio 2 vezes. No próximo ponto de base, novamente. Solto 2 laçadinhas e fecho essas 2 laçadinhas. Mais um ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha, no próximo ponto de base, um ponto alto duplo. Então, aqui, depois desse aumento, gente, eu fiz 2 pontos altos e 3 pontos altos duplo. Agora, aqui é onde tá esse fio que eu fiz a marcação. Eu vou tirar aqui esse barbante. Nesse ponto aqui, eu vou fazer 3 pontos altos triplos. Então, uma laçada, 2, 3 laçadinhas na agulha. Vou vir nesse mesmo ponto aqui de base. Solto 2 laçadinhas, 2 laçadas, novamente 2 laçadas e fecho todas de uma única vez. 1, 2, 3 laçadinhas na agulha. Vou vir nesse mesmo ponto de base e repito, um ponto alto triplo. Uma, 2, 3 laçadinhas na agulha, mais um ponto alto triplo. Soltando de 2 em 2 laçadinhas. Então, fiz 3 pontos altos triplos para o mesmo ponto de base. Agora, 2 laçadas na agulha apenas. Venho nesse próximo ponto de base, um ponto alto duplo. 1, 2 laçadas na agulha. No próximo ponto de base, um ponto alto duplo. 1, 2 laçadas na agulha. No próximo ponto de base, repito, um ponto alto duplo. Então, formou aqui esse detalhe. Então, aqui desse lado, eu fiz 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. 3 pontos altos triplos para o mesmo ponto de base. Desse lado, repeti, 3 pontos altos duplos. Agora, eu vou trabalhar
um ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto. 2. E aqui, 3 pontos altos. Laço meu fio. Aqui tá o ponto alto, que é um aumento na carreira de base, né? Nessa carreira anterior. Então, aqui eu vou seguir trabalhando a sequência de aumentos agora. Então, já fiz esse detalhe aqui do suplá. Ficou assim. Vou seguir trabalhando agora a sequência de ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento, até concluir aqui toda essa volta de número 14. Bom, gente, já concluí aqui toda a volta. E olha que lindo tá ficando esse suplá. Chegando aqui no final, a gente não pode esquecer de trabalhar aqui o último ponto alto. Então, agora, eu vou vir aqui, tem um ponto baixo, e na correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 15, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou subir uma correntinha, vou vir aqui nesse mesmo espacinho, onde eu prendi com um ponto baixíssimo, e vou trabalhar aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Vou seguir trabalhando agora um ponto baixo para cada ponto de base. Não vou trabalhar aumento agora nessa volta, mas se você ver que tá ficando emborcado o seu suplá, pode trabalhar a sequência de aumentos da volta anterior. Então, gente, eu vou seguir trabalhando agora um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar aqui, nesses 3 pontos altos triplos que a gente fez, quando chegar aqui nesse ponto alto, eu volto. Quando chegar nesse ponto alto aqui, eu volto para a gente dar sequência. Seguir trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui, nesses 3 pontos altos triplos, já fiz um ponto baixo no primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto baixo. No mesmo ponto de base, eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos. Então, aqui, eu fiz um total de 3 pontos baixos para esse mesmo ponto de base. Mas, se vocês virem que trabalhando aqui os 3 pontos baixos, a sua peça vai ficar embabadada, você pode trabalhar um ponto apenas. E agora, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, exatamente igual eu estava trabalhando nos pontos desse lado aqui. Então, aqui, eu fiz esses 3 pontos no mesmo ponto de base para ficar aqui, gente, ó, esse detalhe. Chegando aqui no final, gente, fiz aqui um ponto baixo, aqui foi onde a gente prendeu com um ponto baixíssimo, fez uma corrente que não contou como ponto baixo e já trabalhou um ponto baixo aqui nesse ponto. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, vou aproximar para vocês verem bem certinho. Aqui nesse primeiro ponto baixo, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, gente, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha e mais uma correntinha. Essa correntinha, para a volta de número 16, que é a última volta aqui, que a gente vai fazer agora o detalhe no ponto zigue-zague. Ele vai contar como um ponto, essa correntinha vai contar como um ponto baixíssimo, e fiz aqui uma correntinha de separação. Agora, eu vou vir nesse próximo ponto de base e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Uma corrente. Vou trabalhar aqui novamente. Então, eu vou vir nesse ponto aqui, um ponto baixíssimo. Uma correntinha.
No próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Esse ponto zigue-zague, gente, é bem fácil de fazer. Vou seguir trabalhando assim, uma corrente e um ponto baixíssimo. Se você está trabalhando dessa forma e você vir que a sua peça vai ficar embabadada, ao invés de trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto de base, você pode trabalhar uma correntinha e ao invés de trabalhar no próximo ponto de base, pular um ponto e trabalhar no próximo. Sempre pulando um ponto de base. Se você vir que fazendo dessa forma aqui, vai ficar embabadada a sua peça. Então, fiz uma corrente no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente. Uma outra dica, gente, é vocês utilizarem a agulha número 3 milímetros para fazer aqui esse detalhe, para que a peça não fique embabadada. Então, eu vou seguir trabalhando aqui essa sequência, uma corrente e um ponto baixíssimo, até chegar aqui nesse detalhe, até chegar aqui onde eu fiz aqueles 3 pontos baixos para o mesmo ponto de base. Bom, gente, chegando aqui, onde eu fiz os 3 pontos baixos para o mesmo ponto de base, então, a minha peça está ficando assim. Chegando aqui, para o primeiro ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Então, aqui para o primeiro ponto baixo, um ponto baixíssimo. Agora, uma correntinha. Nesse segundo ponto baixo aqui, gente, eu vou trabalhar um ponto baixo, baixíssimo. Uma correntinha. No mesmo espacinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No mesmo espacinho, novamente, um ponto baixíssimo. Então, trabalhei aqui um total de 3 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ficou 3 pontos baixíssimos e 2 correntinhas. Vou vir aqui, trabalho uma correntinha novamente. Agora, no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou seguir trabalhando agora a sequência que eu estava trabalhando. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Apenas aqui, nesse ponto aqui, gente, nesse ponto aqui do meio, daqueles 3 pontos baixos, apenas aqui eu fiz um total de 3 pontos baixíssimos para o mesmo ponto de base, para ficar aqui o detalhe bem certinho. Agora, eu vou seguir trabalhando o ponto zigue-zague aqui, para concluir toda a volta de número 16. Tá um pouco amassada a peça, gente, mas fica bem certinho. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha. Agora, eu vou puxar aqui esse fio, eu já cortei o fio. E para fazer o arremate aqui da peça, eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria. Eu vou vir aqui, gente, eu fiz aqui uma correntinha para dar a altura de um ponto baixíssimo e uma correntinha aqui que foi de separação. Eu vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto. Dessa forma. E vou trazer esse fio aqui para o lado certo da peça.
Observem que aqui formou essa laçadinha. Vou puxar aqui. Agora, gente, esse ponto aqui é aquela correntinha que a gente fez. Então, eu vou vir aqui nesse mesmo ponto, nessa mesma correntinha, passando a agulha aqui por entre esse espacinho que tá saindo esse fio. Vou aproximar bem para vocês verem bem certinho. E aqui eu passo a agulha trazendo aqui para o lado avesso. Vou puxar aqui para ficar certinho o ponto. E o arremate fica assim. Agora, eu vou vir aqui do lado avesso da peça. E vou passar esse fio aqui por entre os pontos. O arremate fica perfeito. Agora, eu vou passando esse fio aqui por entre os pontos. Depois, eu vou cortar aqui esse barbante, gente. Pode passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Pode dividir aqui esse barbante. Vou puxar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente pode dividir esse barbante aqui ao meio. E fazer 2 nozinhos. Aqui eu vou cortar e vou passar um pinguinho de cola pano. Para ficar bem certinho aqui o arremate. E ficou assim. Aqui é a parte da emenda. Ficou assim o suplá. Agora, para fazer a aplicação da flor, eu vou ensinar aqui no vídeo também como fazer a flor, as folhinhas, para deixar tudo aqui em um único vídeo, gente. Olha que lindo. Para fazer a flor, eu vou utilizar o barbante amarelo neon. Porque aqui, gente, o miolinho da flor, eu vou trabalhar com a mesma cor que eu utilizei para fazer a base do suplá. Então, aqui eu vou iniciar trabalhando um círculo mágico, da mesma forma que eu iniciei o suplá. Eu vou iniciar aqui trabalhando um círculo mágico. Aqui eu vou puxar esse fio e trabalho aqui uma laçadinha. Que será a minha primeira correntinha. Mais uma e duas. Então, 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Aqui nesse espacinho, eu vou trabalhar agora um total de 16 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Fiz aqui, gente, um total de 16 pontos altos. Agora, eu vou pegar esse barbante aqui e vou puxar esse barbante para fechar aqui esse círculo mágico. Então, 16 pontos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o barbante, porque o miolinho da flor eu vou fazer aqui com o amarelo neon, mas as pétalas da flor eu vou utilizar o barbante branco. Então, aqui, já cortei esse barbante. Agora, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, gente, ó. Vou trazer esse barbante aqui para o lado certo. E aqui no próximo ponto, eu trago o barbante aqui para o lado avesso da peça. Depois, eu faço o arremate aqui desse fio. E esse fio aqui do início, eu vou utilizar para fazer a aplicação da pérola. Então, agora, eu vou utilizar o barbante branco. Então, gente, agora eu vou trabalhar as pétalas da flor. Se você não quiser fazer a troca de barbante, né? Não quiser trabalhar as pétalas com barbante branco, pode continuar a flor aqui com a mesma cor do miolinho da flor. E aí, você não vai precisar cortar esse barbante. Aqui eu vou fazer uma laçadinha.
Fiz aqui uma laçadinha. Vou vir agora em qualquer um desses pontos e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular esse ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto baixo. Vou seguir trabalhando essa sequência agora por toda a volta. Vai formando argolinhas com 3 correntinhas e a gente vai pulando um ponto de base. Ficou um total, gente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas aqui com 3 correntinhas. Contando com essa argolinha aqui que a gente está finalizando aqui essa volta. Então, eu vou vir aqui onde eu iniciei com um ponto baixo e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir nesse espaço aqui e vou trabalhar um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio 1, 2 vezes. Vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Então, eu vou vir aqui nesse espaço, soltei 2 laçadinhas, ficou 3 laçadinhas na agulha. Solto aqui mais 2 laçadinhas. E essas 2 laçadinhas, fecho aqui de uma única vez. 2 laçadas na agulha, trabalho aqui mais um ponto alto duplo. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto. E aqui eu trabalho um ponto baixo. 1, 2 laçadinhas na agulha. Vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos duplos. Trabalhei 1, 2 laçadas na agulha no mesmo espaço, mais um ponto alto duplo. 1, 2 correntinhas agora. Vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui eu fiz a primeira pétala da flor. Vou vir no próximo intervalo aqui de 3 correntes, trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas. Laço meu fio 1, 2 vezes. Venho nesse mesmo espaço, um ponto alto duplo. Soltando de 2 em 2 laçadinhas. Duas laçadinhas e fecho essas 2 laçadas. Então, vai ficando assim, gente. Essa flor é bem fácil de fazer. Vou trabalhar aqui mais um ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntes, pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto, um ponto baixo, formou um ponto picô. 2 laçadinhas, venho nesse mesmo espaço e trabalho aqui mais 2 pontos altos duplos. 1, 2 pontos altos duplos, 2 correntes no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Eu vou seguir trabalhando essa repetição por toda a volta. Vai ficar um total de 8 pétalas como essa. Bom, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Fiz aqui 2 correntinhas. Vou vir aqui no mesmo espacinho, um ponto baixo. Agora, eu vou puxar aqui, fiz uma laçadinha e vou puxar aqui esse fio. Vou vir aqui do lado avesso,
bem aqui onde eu fiz esse ponto baixo, vou passar a agulha do lado avesso aqui, trazendo a agulha para o lado certo. Bem aqui, nesse espacinho, vou pegar esse fio aqui e vou trazer ele para o lado avesso da minha peça. E fica assim. Essa flor é bem fácil de fazer, gente. Bem rápida, econômica. E agora, para fazer aqui o arremate desse barbante, esses dois fios aqui, gente, estão juntos, então já facilita a hora do arremate. Aqui, eu vou trabalhar um nozinho, não aperto tanto esse primeiro nozinho para não repuxar a peça. 2. E aqui 3 nozinhos. Essa flor, eu vou aplicar ela no suplá, então não vai ficar aparecendo aqui esses nozinhos. Vocês podem também passar esse barbante aqui por entre os pontos, depois passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Esse fio aqui, gente, eu vou dividir esse fio ao meio e fazer também aqui 3 nozinhos. Igual eu vou mostrar aqui para vocês, para fazer aqui a aplicação da pérola. Para fazer a aplicação da pérola, se você não quer fazer a aplicação da pérola, pode fazer aqui 2 nozinhos também, gente. Então, para fazer aqui a aplicação da pérola, eu vou utilizar a pérola número 6. Então, eu vou pegar esse fio aqui do início e vou dividir aqui esse fio ao meio, deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou passar aqui esse barbante. Essa agulha de tapeçaria aqui, gente, eu não sei qual o número da agulha, mas é uma agulha que dá para passar a pérola número 6. Então, aqui, eu vou utilizar a pérola número 6. Eu vou vir aqui, nesse mesmo ponto, e vou passar a agulha do lado avesso aqui para o lado certo. Vou pegar aqui a pérola número 6. Aqui está o barbante, então eu vou vir aqui desse lado e passo aqui a agulha trazendo para o lado avesso. É bem fácil a aplicação da pérola. Então, aqui do lado avesso, eu vou vir aqui e vou fazer 3 nozinhos. Da mesma forma, eu faço aqui com esse fio. Vou dividir ele ao meio e faço aqui 3 nozinhos. Passo aqui por entre algum desses pontos e faço 3 nozinhos. Agora, gente, eu vou utilizar o barbante multicolor, esse verde multicolor, porque agora eu vou fazer esse detalhe aqui. Esse detalhe, e vou fazer as folhas para fazer a aplicação. A flor já está aqui pronta. Então, aqui, eu vou trabalhar um cordão de correntinhas. Fiz aqui a laçadinha inicial, vou fazer aqui 1, 2, 3, vou trabalhar aqui 12 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Se você quiser fazer esse detalhe aqui maior, é só aumentar aqui a quantidade de correntinhas. Então, aqui eu fiz 12 correntinhas. Vou laçar o fio. Agora, eu não conto com essa laçadinha que está na agulha. Eu vou contar aqui voltando. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nessa correntinha aqui de número 4, eu trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Vou trabalhar agora ponto alto para cada ponto de base
até chegar aqui no final. Seguir trabalhando aqui ponto alto. Chegando aqui no final, gente, nessa última correntinha de base, ao invés de trabalhar um ponto alto, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou vir aqui nessa correntinha de base e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Fiz dessa forma para facilitar aqui o arremate, porque esses dois barbantes aqui vão ficar juntos. Eu vou fazer aqui 2 nozinhos para fazer o arremate. Por quê? Porque essa parte aqui, gente, ela vai ficar assim, ó. A flor, a gente vai fazer a aplicação da flor e vai ficar dessa forma. Então, não vai dar para ver aqui esse arremate que a gente vai fazer. Mas vocês podem trabalhar aqui um ponto alto e fazer o arremate da forma que vocês acham que fica melhor. Então, aqui, fiz as 2 correntes, um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui esse barbante. Contando aqui com essas correntinhas, lembra que a gente pulou 3 correntinhas aqui, começou a trabalhar a partir da correntinha de número 4? Então, essas correntinhas aqui que a gente pulou, ela vai dar a altura de um ponto alto. Ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos com essas correntes que a gente fez também para dar a altura de um ponto alto. Então, aqui, como eu falei para vocês, eu vou fazer aqui 2 nozinhos para fazer aqui esse arremate, mas vocês podem trabalhar passando o barbante aqui por entre os pontos. Aqui, como eu vou fazer essa aplicação, gente, então não vai ficar aparecendo aqui esse arremate. Aqui eu posso vir passar aqui por entre esses 2 pontinhos aqui, ó, por entre essas 2 laçadinhas, pegar esse barbante aqui e passar por entre essa laçadinha. Se passar os 2 barbantes, vai ficar repuxado o ponto. Então, eu vou passar um barbante apenas. Só para trazer aqui para o lado avesso da peça. E aqui eu vou cortar o excesso do barbante. Eu vou fazer a aplicação com a cola quente, então nem vai ficar parecendo. Fiz aqui esse detalhe. Agora, eu vou fazer as folhas. Preciso de 2 folhas como essa aqui. Eu já tenho uma folha pronta, vou fazer mais uma folha. Para fazer a folha, gente, eu vou iniciar aqui com 12 pontos novamente. Então, aqui eu faço uma laçadinha, que não vai ser contada como uma correntinha. E vou trabalhar aqui 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, vou trabalhar 12 correntes. Trabalhei aqui 12 correntinhas. Agora, não conto com essa laçadinha que está na agulha. Vou vir aqui, gente. Eu vou pular essa correntinha aqui, vou vir aqui na próxima correntinha de base e aqui eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Vou vir na próxima corrente de base e trabalho aqui um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e no próximo ponto de base, na próxima correntinha de base, vou trabalhar meio ponto alto. Laço meu fio. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto aqui na próxima correntinha de base. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos altos duplos. Então, 2 laçadas na agulha, vou vir na próxima corrente de base, um ponto alto
duplo. 2 laçadinhas, na próxima correntinha de base, um ponto alto, duplo. 2 laçadas, na próxima correntinha de base, um ponto alto, duplo. Então, ficou uma sequência de 3 pontos altos duplos. Agora, eu vou laçar o meu fio na próxima correntinha de base, um ponto alto. Na próxima corrente de base, meio ponto alto, ó. Fiquei com 3 laçadinhas, fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Na próxima correntinha de base, um ponto baixo. E aqui nessa última corrente de base, eu vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Então, já está pronto aqui um lado da folha. Um ponto baixíssimo, um ponto baixo, meio ponto alto. Um ponto alto, 3 pontos altos duplos. E aqui eu repeti desse lado a mesma sequência que eu fiz aqui. Agora, eu trabalho uma correntinha. Vou trabalhar 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse mesmo espacinho. Pode trabalhar com 1 ou 2 correntinhas aqui. Nesse mesmo espacinho onde eu trabalhei o ponto baixíssimo, eu vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo novamente. Esse fio aqui, eu já vou passando ele aqui por entre os pontos. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto baixo. Laço meu fio no próximo ponto, meio ponto alto. Então, agora, gente, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Laço meu fio, nesse próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, eu trabalho a sequência de 3 pontos altos duplos. Um. Dois. Três pontos altos duplos. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E aqui, eu vou vir aqui nessa correntinha. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e vou cortar agora esse barbante. Para fazer o arremate desse fio, é da mesma forma que eu ensinei para vocês. Pode utilizar a própria agulha de crochê. Vem aqui, gente, e vai passando esse fio por entre os pontos. Vou só trazer aqui para o lado avesso, ó, e vou passando esse fio aqui por entre os pontos. Depois, corto o fio e a gente vai fazer agora a aplicação no suplá. Bom, gente, então aqui o suplá já está pronto. Para fazer a aplicação da flor, eu vou utilizar a cola quente. Para utilizar a cola quente, gente, a cola quente, ela precisa estar realmente bem quente, para ficar bem certinha a colagem. Vocês podem utilizar a cola pano, podem utilizar o fio de seda, vocês podem fazer essa aplicação das flores costuradas. Então, aqui, eu vou fazer a aplicação da flor bem aqui, gente, para ficar bem rente com esse detalhe aqui do suplá. Então, ficou assim, venho aqui, arrumo essa flor dessa forma. Agora, as folhas, eu vou vir aqui, vou pegar esses detalhes aqui. Esse detalhe, eu vou deixar ele bem aqui, ó. Eu vou contar essa volta aqui de ponto alto.
Aqui eu tenho 2 voltas de ponto alto. Bem aqui eu vou centralizar esse detalhe. Faço a colagem com cola quente. E as folhinhas, dessa forma aqui, gente, ó. Eu vou deixar as folhinhas na base aqui do suplá. Eu não vou deixar ela passando aqui do suplá. Então, eu vou vir aqui, arrumo as folhinhas de uma forma que ela não fique passando aqui do suplá. E aqui eu venho e centralizo essa flor, deixando essas 2 pétalas aqui e fica assim. Agora é só fazer a colagem. Para colar com cola quente, essa parte da flor eu colo apenas o miolo, passo a cola aqui do lado avesso apenas no miolo e depois eu vou colando as pétalas, para não ficar aparecendo a cola aqui nesses espacinhos que a gente fez as correntinhas. E fica assim. Então, gente, depois de já feita a colagem da flor, fica assim. Fica bem certinho, não solta. Fiz aqui a colagem com a cola quente. E aqui, do lado avesso da peça, ficou assim. Então, gente, essa é a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de suplar, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.